pessoal, todos que estão online aqui pelo Zoom e pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de aulas abertas no Festival Jazzlings Aulas Abertas. E antes de começar, eu queria informar que esse projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. E hoje a gente tem aqui a professora Fabrícia Medeiros, clarinetista da Jazzlings, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é a consciência corporal na performance. No tema da aula está escrito que é para clarinetistas, mas ela me disse mais cedo que é abrangível para qualquer instrumentista. Então, muito obrigada pela sua presença, Fabrícia, e pode começar no seu tempo. Muito obrigada, Isabelle. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando aqui e no futuro próximo, né? Essas aulas vão ficar abertas aí, que é um projeto muito bem desenvolvido, né? E eu fico muito feliz e honrada também, né, por estar participando. E eu gostaria de começar, né, contextualizando por que eu trouxe esse tema, né? Tão importante, né? Faz muito sentido para mim. Há muito tempo, há mais ou menos uns 6, 7 anos, eu estou estudando, né, sobre isso e está fazendo muita diferença na minha vida. Então, nada mais importante do que você falar sobre um assunto, né, que faz diferença para você, para chegar para outras pessoas também, né? E a gente aqui está falando de música, né? A gente esquece muito do nosso corpo principal, né? Que é o nosso instrumento principal, que é o nosso corpo, né? Então, vou trazer também algumas reflexões, vou compartilhar imagens, porque, né, imagens a gente aprende bastante, né, com visualizando, né, e entendendo esse corpo aqui que, né, a gente é muito, às vezes se camufla muito e acaba ligando muito no automático, né? Então, se também alguém que tiver no YouTube, tiver perguntas, pode escrever. No final, eu vou separar um tempinho considerável para a gente bater um papo, tá bom? E aí, como eu falei, né, pouco se fala desse nosso corpo, de modo geral, principalmente no nosso ambiente musical, né? Muitas vezes a gente vai para uma aula e tem lá o método, aí tem a escala. Não liguei ao meu cachorrinho, tá, gente? E aí escalas, e aí também tem os concertos, e aí pouco a gente se importa com esse corpo, né? Então, depois que eu comecei a estudar sobre a consciência corporal e a técnica Alexander embasando tudo isso, né? Muitas fichas caíram, assim, né? E e aí vocês podem perguntar, né, o que isso pode ter, o que isso tem a ver, né? A Isabelle ontem, inclusive, falou tão lindamente, né, sobre isso. Se o seu corpo principal, né, não estiver ativo, pronto, acordado, vai interferir em tudo, né? Ou seja, quem produz o nosso som, né? Quem produz o som do nosso instrumento é o nosso corpo, né? Seja um cantor, um percussionista, né, um clarinetista. Então, afinação, você tocar junto, né? Quando vocês tocam, estão ali com um quarteto, um quinteto, uma orquestra, né? Tá tudo conectado, mas às vezes essa conexão, essa liga não dá porque a gente não está conectado conosco mesmo, né? Imagina com o próximo, quem está do seu lado, do outro, atrás, na frente, né? Então, é uma visão bem periférica, assim, né? E embora saibamos disso, né, infelizmente nem sempre damos a devida atenção a esse nosso corpo, né? Ou acabamos ligando nesse automático e simplesmente não olhamos para nós mesmos. E aí que vem uma série de problemáticas, né? Principalmente quando às vezes, não estou generalizando, tá, gente, que fique muito bem claro, como eu falei, né? Essa é uma verbalização sobre a minha experiência de estudo, né? Ao longo desses 6, 7 anos, desde que quando conheci a minha mestra, Helene Vozinhado, no curso CCPM, que significa Consciência Corporal para Músicos.
E aí, ao longo, inclusive lá no final, vou dar todos os créditos para ela, porque todo esse material que eu colhi, né, que eu estou desenvolvendo e experimentando comigo, vem do curso de formação que eu estou fazendo com ela, né? Agora eu estou no 2º ano de curso de formação, CCPM, e antes, muito antes disso também, eu já fiz, enfim, desde sempre com ela, e ela literalmente salvou a minha vida, né? Eu tinha muita tendinite, principalmente no meu pulso. Então eu ia tocar o clarinete, né, ardia muito os meus pulsos. E aí, obviamente, a gente sempre pensa que o problema é aqui, né? Aí eu fui descobrindo, enfim, que não era só aqui o problema, né? E aí, vou fazer essa contextualização um pouquinho dessa minha história, prometo ser breve, né, porque vai fazer um pouco de sentido. E como eu falei, a minha professora, ela é musicista, percussionista e formada na técnica Alexander. O que é essa técnica Alexander? Se é que eu posso resumir, né, gente? É bem difícil, assim, resumir. Sempre quando perguntam pra mim o que é esse tal dessa técnica Alexander, é uma coisa que é muito prática, né? Só você vivenciando. Mas, resumindo, em poucas palavras, é um método de reeducação somática, né? Ou seja, uma forma da gente reensinar para o nosso sistema de como ele é feito. E na nossa cultura ocidental, a gente tem a tendência de nos separar, né? Como, por exemplo, se alguém tem um problema no corpo, né? Como eu tendinite, aí vai lá no fisioterapeuta. Se alguém tem um problema na alma, vai lá no psicoterapeuta. A ponto que essa reeducação tem a ver, né, com essa integração, a reintegração de nós mesmos. Vocês vão ouvir eu falar bastante sobre essa palavra, reintegração, hoje, né? Ou pelas palavras da sábia Kate Madden, ela fala assim, né? Ela cita: a técnica Alexander é consciente e construtiva gentileza para nós mesmos, cooperando com o nosso desenho e apoiando os nossos sonhos. Então eu acho muito bonito, até poético, né? E a gente sempre é um todo. Mesmo quando a gente tenta se separar, a gente funciona como um todo. O processo de reeducação é para a gente treinar, se quiser, obviamente, né? Ninguém é a nossa consciência, né, de nós mesmos. Através dessas aulas, eu comecei a entender que o problema, como eu tinha falado, não era só o que eu achava que era, né? Não era só no punho, e que também não era só no meu corpo, né, como eu imaginava. Eu comecei a ver e observar que tinha mais a ver com a forma que eu me entregava no processo do meu ofício, que é a performance, que é tocar, que é ser feliz tocando, né? Tinha muito a ver com as associações também que eu fazia de tensões musculares, que eram totalmente desnecessárias, ou seja, os padrões de tensões excessivas que surgiam eram totalmente desnecessários e não eram essenciais ao que eu tinha que fazer na minha performance musical, por exemplo, né? Então, através desse curso CCPM, Consciência Corporal para Músicos, eu fui e ainda estou nesse processo, né, de conscientização e começando a desenvolver uma relação muito mais harmônica e eu digo até mais amorosa comigo mesmo e com o meu corpo, né? Inclusive, esse foi o primeiro lugar na minha vida onde eu aprendi sobre o autocuidado, né? Então, eu vou comentar mais disso sobre também. Entendendo mais desse ser, né? Esse ser físico, esse ser emocional, um ser que tem cognições, um ser espiritual, tudo isso ao mesmo tempo. E um conceito que tiro através dessa prática é a famosa palavra que eu falei para vocês, que eu vou falar bastante, que é a integração. A integração de nós mesmos, a integração a favor da nossa performance, né? Da nossa arte. Então, através desse processo, eu recuperei uma relação com o meu corpo que eu tinha esquecido desde pequena. Inclusive, eu gostaria de cada um que está aqui, né, cada uma, fizesse uma viagem no tempo, né, trazendo a lembrança a fase criança, onde a gente começa aquela nossa vida, né,
aquele corpo disponível, engajado, pronto, né? Eu me lembro, tipo, eu vejo minhas sobrinhas, meus sobrinhos, que tá começando, sei lá, a andar ou tá engatinhando, então ele, né, quando vai levantar, tudo, aquele corpinho inteiro vai junto, né? Tudo se coopera ali, é muito bonito de ver. E a gente tem professores aí pelo mundo inteiro, né? Ou às vezes na nossa casa, nossos vizinhos, né? São as próprias crianças, né, que nos ensinam isso. E digo até mais, os animais também. Eu tenho dois aqui em casa, cachorrinhos, que eles se espreguiçam, sabe? Aquele momento gostoso de... E aí eu olho para ele e às vezes eu tô aqui no computador, eu tô estudando. Ai, aquilo me lembra. Opa! E aí já aconteceu. Meu corpo simplesmente respirou naquele momento, né? Então comecem a observar isso. E aí a gente, claro, tá ali bebê, tá, vai crescendo, chega na fase adolescente, né? Adolescente. Aí a gente depois chega na fase adulta, né? Que a gente quer ser aqui e tal, né? Ou seja, a gente passa por um processo, né? Enorme da vida e às vezes, infelizmente, a gente se esquece. A gente se esquece simplesmente de como a gente veio ao mundo. É um sistema muito bonito, né? Eu vou depois compartilhar também uns slides para relembrar que não é algo que vocês nunca viram. Todo mundo já viu o que eu vou mostrar, mas com as palavras que eu vou colocando, vocês vão, né? Talvez tenham, né, soe de um jeito diferente. Espero que sim. E se não soar, tudo bem também, tá, gente? Aqui não tem certo nem errado. Não tem ditadura. Olha, é isso. Não. É uma experiência compartilhada com vocês. Espero que cheguem, né, que faça algum sentido para vocês. Posteriormente, vão em busca disso, pensem, reflitam sobre isso, né? E essa consciência corporal é um método que nos ajuda a identificar esse tipo de hábitos, né? Os hábitos, os velhos hábitos, né? E reeducar o nosso sistema através de entendimento de ligação entre corpo, mente, como eu falei, né? Então, corpo, mente, espírito, emoções e intenções. Né? Quando eu pego o meu clarinete e eu vou tocar, eu tenho uma intenção. Né? Eu vou fazer aquela música. Quais são as minhas intenções ali? Ou no meu dia a dia, vou estudar minha escala, vou estudar minha nota longa, eu tenho uma intenção. Muitas vezes a gente esquece essas intenções e acaba indo naquele buraco do automático, né? E tudo isso eu acho, na minha concepção, que é muito importante para todos os músicos, inclusive, né? Mas ok, gente, falei demais. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma imagem que eu quero ir do micro para o macro, né? Compartilhar um pouquinho com vocês. E imagens para mim, como eu falei, né, sempre foram ferramentas maravilhosas. Eu aprendo muito, né, olhando, vendo, identificando, né? Então é muito bacana. Então deixa eu tentar compartilhar aqui rapidinho com vocês. Aqui. Ok, vocês estão vendo? Conseguiu ouvir aí, gente? Ok, Tudo obrigada. certo, professora. Obrigada, Velho. Então, eu queria passar para vocês agora 3 recursos, né? Aqui. 3 recursos que me ajudam muito, né? Inclusive, principalmente nessa nossa nesse nosso meio de comunicação que a gente está, inclusive nesse momento, né, pandêmico e às vezes até pós-pandêmico também, esse meio de comunicação virtual vai ficar, né? Sempre tinha EAD, né? Sempre teve e que bom, aproximou também muitos. Nessa aula pode estar alguém lá no Japão pode estar ali compartilhando, vendo, né? E isso é muito bacana. E aí, eu gostaria de propor esses três possíveis recursos, né, com vocês, para você utilizar no seu dia a dia, enfim, como forma de se centrar, vamos dizer, ficar um pouquinho mais confortável na sua experiência de estar entrando em contato com todos
que estão aqui, por exemplo, né? E também está entrando em contato com esse meio que facilmente nos leva a ficar magnetizados nessa tela, né? Então, é muito fácil, eu compartilhei um slide, então, né, deixa só o meu cabeça, só o meu corpo vai, então, né? Então, eu vou procurar algumas coisas aqui para vocês. Então, a primeiro recurso, né, é essa incluir a possibilidade desse momento a gente também deixar, vou fazer um outro convite, deixar os nossos olhos, né, um pouco fora da tela, incluir esse nosso ambiente tridimensional, né, inclusive, né, então incluir e reconhecer esse ambiente. E aí você pode olhar para qualquer lugar, então ficar menos preso na tela, olhar para o horizonte, se tiver uma janela perto de você, olhar para a lua. Hoje a lua não está aqui, ontem estava super bonita. Ou às vezes você tem uma curiosidade, pode olhar para trás de você também, pode olhar para trás, então, né, explorar um pouco isso. Então leva um tempinho para deixar, né, seu olhar reconhecer o seu espaço físico, curtir as diferentes profundidades até, né, desse espaço, algo que a tela do computador nos tira, né? E enquanto você deixa os seus olhos incluírem esse espaço tridimensional, notar como o seu olhar chama a cabeça para mover, por exemplo. Então, perceber o caminho que o seu olhar pode fazer, pode ser micro, pode ser um movimento bem micro, mas observar isso, né? E se quiser, se sentir uma curiosidade, né, uma intenção de fazer qualquer outro movimento, é muito bem-vindo, né? Inclusive, quando a gente faz qualquer movimento que seja um pouco maior, né, deixar o resto do seu corpo também te acompanhar, até os seus quadris, né, até aqui, essa nossa articulação do quadril. Então, você pode se mover livremente, não tem certo, não tem errado, simplesmente mova-se, experimente, né? É gostoso fazer isso, principalmente com o seu instrumento, que a gente vai falar já já sobre isso, né? Então, da mesma forma que uma tela pode nos chamar, mudar a nossa postura, né? O nosso olhar também pode nos auxiliar em reorganizar o nosso corpo, ou até mesmo a nossa presença, que é uma coisa tão importante para o músico, né? Em momentos do dia a dia, quando em momentos especiais, por exemplo, né? Quando a gente entra no palco, né? A gente está se apresentando. Espero que faça algum sentido isso para vocês, esse estar presente, estado presente do nosso corpo, né? E se pode ser, e esse, né, pode ser um dos recursos que você pode optar, né, a fazer. Quando quiser, pode, na sua percepção do seu ambiente, também incluir a tela do computador, né? Então, não só ficar preso, ela falou, tire o olhar da tela, e quando é que eu posso olhar ali para ela? A qualquer momento, né? Então, esse nosso querer, né? Ele tá livre. Então, você pode, cansei de olhar um pouco para a tela, vou renovar minha presença, faço contato com o meu espaço tridimensional, né? E também esses rostinhos maravilhosos que eu tô vendo. Infelizmente, pessoal do YouTube, vocês não estão vendo aqui, mas eu tô vendo. E esses rostinhos estão me apoiando muito, né? Que é uma coisa que a gente, no nosso solitário estudo em casa, né? A gente fala, mas eu não tenho minha amiga querida. Eu não tenho. Ou não, né? O pai tá falando, ou a mãe, o esposo, o filho, o esposo. Toca mais baixo. Ou reserve um horário ali para você tocar, né? Então, a gente também tem uma planta. A gente pode tocar com a planta. Né? A gente tem um quadro. A gente pode se conectar com esse quadro. A gente tem uma garrafa. Né? Então, no nosso estudo, a gente pode explorar esse primeiro recurso de incluir e reconhecer nosso ambiente.
E quando a gente for para um palco, aquele público de 8.937 pessoas, ou 50 mil pessoas, aquilo ali vai ser como a sua árvore na sua casa. Né? É uma coisa que a gente não está habituado a exercitar no nosso dia a dia, né? Então a gente tá aqui na nossa caixinha de fósforo, ainda mais esse retângulo do Zoom, né? Tô aqui treinando, aí eu vou passar lá em São Paulo e me apresentar. Mas é óbvio que eu vou ficar nervosa, é óbvio que eu vou tremer na base, é óbvio que eu vou suar, é óbvio que eu vou querer sair correndo dali. Muitas vezes. Ou não. Ou a pessoa vai simplesmente falar assim, ai que bom sair daquela caixa de fósforo do meu quarto, estou aqui tocando para milhares de pessoas, né? Inclusive tem muitas universidades fora, né, que na própria universidade tem salas, minha professora fala isso, né, que são telas, né, e que eles têm os botões lá que eles simulam uma sala de concerto. Aí você tá lá sozinha, mas tem as pessoas, e as pessoas assim pra você, né? Porque isso também é uma coisa, vou até parar de compartilhar um pouquinho. Isso também é uma coisa que incomoda, né, a gente, né? Quando a gente tá ali tocando, tá dando o nosso melhor, aí lá na plateia tem alguém, né? O quanto isso pode mexer com um músico, né? O intérprete, né? Então, assim, a gente achar os nossos apoios, eu vou falar bastante também disso, de apoios mais para frente, conectar desde da sua casa até lá no palco com 2, 3, 20 mil pessoas, né? Aí a gente vai para a segunda possibilidade, assim, de recurso, né? Como eu estava compartilhando lá, que é a gente trazer em mente algo ou alguém que te traz calma, te faz bem, simplesmente. Leva um momento agora, para pensar um pouquinho, né? Quem que você pensa, traz assim na sua mente que te faz bem, que te traz calma, que te deixa tranquilo, né? Vê também o que isso traz em você, se no seu corpo ou apenas internamente, né? Ou não traz nada, simplesmente nada. Ah, legal, talvez eu pensei no meu cachorro, mas né? Tá tudo bem também. E um terceiro recurso, como estava escrito lá, né, que é o conhecimento do nosso apoio nesse momento. Né? Então, leva mais um instante para incluir os seus pés. Observa como que ele estava e como que ele está agora depois de eu mencionar seus pés, né? Na percepção de si mesmo. Incluir um apoio, por exemplo, da cadeira, creio que vocês estejam sentados, né? E não tem o certo e errado, gente. O apoio, o jeito que você quer, né? Eu posso muito bem estar super cansada e querer ficar aqui, na minha curva primária. Quero ficar aqui. E é até gostoso, né? Então, faz um alongamento bem gostoso. Ou, enfim, do jeito que vocês bem entenderem, né? E sempre explorando isso, um movimento que vai da cabeça até os nossos quadris, né? E lembrando sempre também da respiração. Então, maravilha. Ofereci aqui 3 possibilidades de recursos, né, para vocês explorarem. Então, relembrando, incluir e reconhecer seu ambiente tridimensional, trazer em mente aquela pessoa ou algo que te traz calma ou te faz bem. E a terceira e última, reconhecer esse seu apoio na Terra, né? Nesse momento. E aí eu queria compartilhar também, é o próximo slide aqui que eu parei de compartilhar, que é uma coisa que faz muito sentido para um músico, enfim, seja, né, desde um percussionista, cantor, músico em geral, né? Isso, vocês estão vendo aqui minha tela, tá tudo certinho?
que agora eu não consegui ver vocês. Sim, tudo certo. E eu queria abordar um pouquinho sobre esse trato respiratório, essa imagem que a gente está vendo aqui, né? Então, eu convido de novo vocês a levar um tempo para olhar para a imagem. Simplesmente olhar para a imagem. E você pode até fazer pequenos intervalos entre deixar a imagem vir para você e depois fazer um pequeno intervalo de deixar essa imagem e o resto do espaço vir para você também. Ver o que isso te impacta. Então, uma imagem é uma ferramenta muito poderosa e muitas vezes ao focar na imagem, né, a gente esquece do resto. Né? Então, faz um pequeno experimento de dar uma olhada nessa imagem, deixar ela te informar e de repente deixar o seu olhar livre da tela também, lembra? E considerar essas estruturas em você. Então, o que a gente tem aqui é um corte na metade do corpo, chamado corte sagital na anatomia. Estamos olhando o rosto de lado, né? E o que vemos aqui no desenho das setas azuis, né? Vocês veem esse desenho das setas azuis aqui? É a passagem do ar. E nota que interessante que é a forma que as nossas narinas parecem tão pequenas, né? Mas dão espaço para essa grande cavidade dentro do nariz, né? Que passa pela nossa faringe, por trás da nossa boca, a nossa língua, esse grandíssimo músculo aqui, e o ar entra através da laringe até a nossa traqueia. Então, deixa essa imagem te informar. Para várias pessoas, essa não é uma imagem nova, como eu falei, né? Para outras pessoas será um oposto, nunca viu. Mas mesmo que você já viu várias vezes na vida, deixa ela te informar, né? Essas coisinhas que eu falei, né? Então, passagem do ar, né? E começa a notar detalhes que talvez você não prestou atenção no passado, por exemplo. E quando quiser fazer aquele intervalinho de olhar pela janela, ver a lua, se tiver lua aí, olhar para fora da tela e voltar quando tiver vontade. Um detalhe que me fascina nessa imagem é notar onde que fica o nosso céu da boca, né? Bem aqui. Ou nosso palato duro. E como na mesma linha com o céu da boca, que você pode sentir com a língua, inclusive aí, cada um em casa. Esse é o músculo da língua aqui, né? Como eu tinha falado. E nota como o céu da boca está no mesmo nível da sua primeira vértebra da espinha. Vocês sabiam que elas eram bem quase iguais? Vou parar até de compartilhar aqui. E aí eu queria fazer esse exercício com vocês, que esse é um pouco do controle primordial que o Alexander, uma das descobertas fantásticas que o Alexander fez, né? Então, para pensar. Descansem a língua no céu da boca e a nossa vértebra, né? Antes eu sempre imaginava que a minha espinha começava aqui, né? Mas aqui, daqui até aqui, a gente tem 7 vértebras. Então, é muita coisa. E elas são super móveis, que ó, dá para vir aqui, dá para vir para cá, dá para fazer uma super extensão para trás, dá para vir para cá, dá para fazer giro, né? Então, e por ser tão móvel, é muito fácil da gente fazer essas coisas, né? Quebrar. Então, deixa eu ouvir a Fabrícia falar.
né? E esquecer do resto do nosso corpo. Clarinetista, então, eu sou campeã disso, né? Então, a minha partitura tá aqui, ou enfim, a Priscila batera tá lá fazendo somzão com a Pri, e aí, e eu me quebro toda, eu faço, meu Deus. E tá tudo bem também, né? Porque às vezes, claro, não por muito tempo, mas imagina, eu por 25 anos da minha vida fiz isso e trouxe lesões, né? Trouxe nas costas, trouxe no pulso, que é a tendinite, né? Então, não sei se está fazendo muito sentido para vocês, mas esse tal desse controle primordial e também identificar numa imagem, né? Então, céu da boca e a minha vértebra vem, né? Se vocês pegarem o dedinho mindinho, colocarem aqui assim, como se fosse um espeto no ouvido, dentro do buraquinho dos ouvidos, e fizesse um leve sim. Essa é a nossa primeira articulação. Essa é a nossa articulação. Vocês sabiam? Todos sabiam disso? Tipo, Fabrício, isso aí. Isso aí eu já sabia. E o que isso pode trazer? Aí você fala assim, legal, Fabrício, a primeira articulação aqui, ok. O que mais? O que isso vai fazer? Tocar melhor, pior? Ter mais ar, menos ar? Por que eu mostrei, né? Toda aquela imagem? Para trazer isso para vocês, e vocês, literalmente, eu tenho até o tom aqui também. O tom hoje está meio tom. Piadinha bem sem graça. Musicista que eu tirei. Na verdade, ele foi se quebrando, né, gente? Eu uso ele para as aulas, então ele foi se quebrando, coitado. Então, né, a gente vê, claro, ele não é um material tão flexível, né, o melhor material do mundo, mas é um esqueleto. E é legal você olhar para o seu esqueleto e também se olhar. Esses dias eu tirei uns raio-x, né? Precisei fazer uns exames de rotina. E aí eu falei assim, uau, essa é a minha bacia. Os meus isquios ali. Né? Eu fiquei fantástica, encantada com um exame de raio-x, assim, porque não é fácil, né? A gente tem pele, tem músculos, não é tão, né? A gente imagina também nosso corpo como dobras. Não são dobras. E quando a gente também, às vezes, vai para uma aula e a pessoa fala, às vezes, enfim, inconscientemente, senta reto. Ou na nossa cultura, né, mulher, menina, senta reto, fecha as pernas. Como que eu vou respirar agora, né? Então, assim, é uma coisa que já vem há milênios, né? Milênios, não sei, mas assim, há muito tempo. E que a gente vai se enraizando, né? Então, veja um animal na floresta, né? O animal, ele tem a presa e o animal tem os animais, né, quadrúpedes, tem uma coisa muito boa ao favor deles, porque a cabeça, os olhos, né, eles sempre estão nesse nível aqui, diferente do ser humano bípedes, que o olho tá aqui. E aí é muito fácil que a gente queira fazer isso, olha, é a nossa intenção. Então, esse controle primordial, né, que o Alexander fala, né? E aí eu queria fazer um exercício rapidinho pra você. Eu sei que com vocês, eu sei que o meu tempo já tá, mas a gente deu uma atrasadinha, mas dá tempo de fazer esse exercício com vocês. Um experimento, na verdade, né? E por favor, não se machuquem. Eu confio em todo mundo que tá em casa, que queira fazer esse exercício agora, depois, no futuro, enfim. Sempre usa esse autocuidado, né? Então é muito fácil também para mim, que tô aqui, né, verbalizando e torcendo para que faça sentido essas pessoas, o que eu estou falando, né? Alguém que se comunica também vai ficando nervoso, vai perdendo ar e vai ficando assim, né? Isso impacta de nós. A gente tem muitos hormônios espelhos, né? Então, assim, eu tô olhando para o rostinho de vocês, tô olhando pro, né, no meu material que eu tava compartilhando, mas eu tô o tempo todo me renovando, né? Antes eu tinha muito a fadiga, né? Eu saía do concerto morta, eu falei assim, gente, um caminhão me atropelou. O que aconteceu? E depois que eu fui fazendo esse, né, curso de consciência, eu falei assim, gente, será que eu tô com o condicionamento melhorou, né? Tipo, eu falei assim, que a gente é um esportista, a gente é como se fosse um esportista, né? A gente tá pensando o tempo todo, a gente tem, né? Mas também tem aqueles negócios do julgamento, das emoções, né?
que a gente facilmente cai também por isso. Ai, mas quem tá ali no palco, será que vai gostar? Gente, se libertem disso. O que eu podia assim, deixar também de um recado, assim, se libertem disso. Né? A gente não tem como. Muitas professoras aqui já passaram essa semana falando coisas lindas e disso, né? De que ninguém se compara a ninguém. Né? Cada um tem a sua característica, cada um tem seu som. Meu som é um pouco mais escuro, o outro é mais aberto. E que bom, são qualidades. Né? E habilidades que a gente vai também criando, isso é o mais fantástico. Né? Você vê, a gente é parecido, mas não tem ninguém igual a ninguém. Graças a Deus, imagina você levantar e aí você dá de cara com você mesmo, meu Deus, só não tem como, né, dar uma mudadinha, mas enfim. E aí, o exercício. Queria que vocês fizessem isso aqui com o braço. Então, a gente vai imaginar que isso aqui é a nossa cabeça, nosso pescoço, o nosso corpinho, que é mais ou menos isso aqui, né? Tchau, tchau. Que é o nosso esqueleto axial. Pode embaixar, por favor, os bracinhos? Obrigada. E deixa eu só explicar isso rapidinho. E a gente tem os nossos esqueletos apendiculares, que são nossos membros, né? Estão soltinhos, né? Que possibilitam um bailarino fazer uma coisa dessa, né? Jesus amado. Jamais fazer uma coisa dessa. Mas enfim. E esse esqueleto axial, que vai cabeça até os isquios, né? Ele, por exemplo, se uma pessoa sofre um acidente e corta bem aqui, ou corta bem aqui, morreu, já não dá nada. Mas se perde um bracinho, tá bom. Ou 2 bracinhos, tudo bem. Ou as 2 perninhas, tudo bem. O ser humano vive com isso aqui. Né? Isso é onde que tá toda, né? E é muito, muito bonito de ver também, né? O quanto, por exemplo, o nosso pulmão, todo o nosso aparelho respiratório tá protegido, olha. É muito bonito de ver, né? E às vezes a gente tenta forçar isso, né? A respiração assim, ó. Puxa, não sei o quê. Será? Será que a gente precisa de tudo isso, né? E aí, eu queria que vocês retornassem ao experimento, né? Fizesse isso e simplesmente tensionasse. Como vocês quiserem. Acho que vocês perceberam a minha voz, né? Eu não tô... Agora parasse de tensionar. Eu não tava forçando, tá, gente? Agora, tensiona de novo. Repara se algo tá desconfortável no seu corpo ou não. E agora para de tensionar. Vamos fazer só mais uma vez? Tensiona. Repara que se dá algum impacto no seu corpo ou não. E simplesmente para de tensionar. Né? Então, esse comprimir e deixar de comprimir. Isso a gente está falando sobre esse nosso todo, cabeça até a articulação do quadril, como eu falei para vocês, né? E essa é uma forma mais simples, por exemplo, de explorar essa relação dinâmica entre cabeça, pescoço e tronco, né? Que tanto a gente trabalha, tanto que o Alexander, né, quando ele ia declamar, ele ficava rouco. E aí ele descobriu isso que ele fazia, né? Então, vamos dizer, isso aqui, né? Então, quando eu falo tensiona, isso no meu corpo acontece. Distensiona. Então, essa reintegração, essa dinâmica, essa relação dinâmica entre cabeça, pescoço e tronco, ela simplesmente respira. Né? E isso, testem com seus instrumentos. Desde um piano, bateria então, percussão, gente, sério, pandeiro. Tentem explorar né, essa comprimir e parar de tensionar. Por exemplo, parar de distensionar, parar de comprimir. Né? E no dia a dia você pode perceber isso também. Né? Eu tô lavando louça. Dei uma simples respirada, meu corpo se reestruturou de novo, né? Então isso é muito, muito gostoso e eu, inclusive,
ofereço isso e encorajo vocês a experimentarem, depois falarem para mim. Infelizmente hoje a gente não vai ter tempo, que eu sei que eu já estourei, mas, né, depois comentem nas nossas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de saber. E aí só para finalizar, junto com essa descoberta, né, da unidade psicofísica, né, que são provavelmente as duas maiores descobertas do Alexander, né? Então, primeiro, o jeito que eu penso é o jeito que eu movo. E a segunda, o jeito que eu penso influencia a relação entre cabeça, pescoço e tronco, de uma forma que levantar, por exemplo, os braços e fechar, ou simplesmente isso aqui, né? Então, influencia no meu todo fazer isso ou fazer isso, né? Então, deixar tudo de si se mover. Então, meus dedos levam meus braços para cima e tudo de mim acompanha e vai. Né? Ou ao levantar também, né? Então, eu deixo minha cabeça mover, aí já acionei uma articulação aqui embaixo, que é do quadril, né? E aí eu simplesmente levantei, né? E muitas vezes a gente, vou levantar, né? Então eu queria que vocês experimentassem também isso nas suas casas e tudo mais. Gente, passou muito rápido, eu tô atenta aqui, eu queria, né, só compartilhar alguns slides que são ferramentas que me ajudou muito, né? Então, como eu falei, né, a qualidade do equilíbrio da cabeça em cima da coluna determina a qualidade do tônus muscular de todo o resto do seu corpo, né? Então, esse desenho aqui, eu acho que explica bastante isso, né? A gente comprimindo e simplesmente deixando livre, descomprimindo, né? Aí, sobre também aquela articulação que a gente comentou, né? Nossa primeira articulação. Enfim, tem bastante coisinhas que eu posso compartilhar depois. E isso aqui, que todos os sistemas do nosso corpo, né? Então, desde o cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso, endócrino, excretor, urinário, esquelético, muscular, imunológico, linfático, né? Então, olha, a gente é um todo, né? E não dá para pensar só uma coisa, separar, né? É um todo. Eu acho essa imagem que resume muito bem isso, né? Aí um pouquinho daquela articulação, né, que eu falei, que ela fica bem nossa primeira vértebra. Aí o nosso pescoço, ó, 7 vértebras, né, que a gente chama de essa primeira que fica bem aqui na região do ouvido, né, entre o ouvido e o seu céu da boca, atlanto occipital. E queria deixar também essa mensagem, né, entre o estímulo e a resposta a um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa própria resposta. E na resposta, nessa nossa resposta, está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Então, que isso faça sentido para vocês. E eu não podia também deixar de mencionar aqui a minha querida mestra, que todo esse material, todo esse conteúdo que eu tenho, eu devo muito a ela, né? Ela compartilhou comigo, enfim, esses anos todos aí, e eu nunca vou desgrudar dela, porque ela me faz muito bem. Então, as redes sociais dela. O próximo curso, inclusive, que ela vai dar, né, que começa amanhã, dia 22, chamado Caminho Interior do Músico, uma jornada de integração, autocuidado e muita potência. E é isso, gente. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou ficar muito feliz de responder. É isso. Tem uma pergunta aqui da Laís. Ela está perguntando se teria algum exercício para fazer diariamente antes dos estudos. Ótima pergunta, Laizinha. Olha, gente, inclusive no YouTube dessa minha professora, no meu YouTube também eu acho que tá liberado.
Um dos exercícios que, assim, eu faço diariamente, que é muito recomendado, é o repouso construtivo. Então, é isso, eu tô sentada agora numa cadeira, é essa nossa posição sentada, mas no chão deitadinha. E aí, se quiser, vocês colocam as pernas, né, os joelhos olhando para cima, traz o joelho, os pés olhando, né, no chão, não os pés assim deitados totalmente, né? Então, faz essa posição sentada e simplesmente aí no cuidado para não dormir, porque ali você vai estar na gravidade. Muitas vezes, por exemplo, aqui, né, eu tô comunicando com você e o tempo todo me renovando. Porque vem, é como eu falei, né? Ai, será que eles estão entendendo? Será que eu tô passando o conteúdo certo? Eu confio que tá tudo bem, que vocês vão entender, seja agora, seja mais tarde, seja daqui a 10 anos, ou nunca, tá tudo bem também. Né? Então, a primeira vez que eu tive contato com a consciência corporal, eu fiquei assim, fascinada, mas ao mesmo tempo, gente, quanta coisa, é muita informação, pera, e a gente precisa, né, processar. E esse repouso construtivo, que tem, inclusive, eu aconselho vocês, depois eu posso postar também na página da Jasmins, a gente é um repouso que você tá lá na gravidade, a favor da gravidade, e você simplesmente se reestrutura. Então, por exemplo, eu dou muita aula, né? E depois das aulas eu fico extremamente cansada. É muito normal. E nesse novo formato, duplicou o cansaço, né, gente? Porque é uma tela e você tem que ficar realmente alerta ali, porque aí a criança faz isso, aquilo, ou o adulto, enfim. E isso é muito bom. Entre uma aula e outra, no começo do meu dia, Laís, eu já, né, levanto, já vou fazer uma, que a gente chama também de semissupina, né? Então, deita lá no seu tapetinho, aconselhamos vocês colocarem um livro não tão alto, não tão baixo também, então a sua cabeça não notar para a sua cabeça não ficar muito assim ou muito assim, né? Você vai sentir. É como um travesseiro, né? Se tiver muito assim, você vai sentir, ai, uma dor. Se tiver muito assim, você vai, ai, pra baixo, né? Então, é pra gente simular esse nosso eixo, essa nossa, né, renovação para cima, mais deitado. Então, aconselho colocar um livro, alguma coisa, né, na cabeça. E é isso. O repouso construtivo eu super indico. Mais alguma pergunta? Bom, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Eu queria saber se alguém que está aqui na sala do Zoom gostaria de perguntar com o microfone aberto mesmo, que às vezes a pessoa sabe explicar melhor falando do que escrevendo. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Ai, Fabrícia, acho que sua aula foi tão explicativa que não tem perguntas. Eu até ia perguntar sobre isso, um exercício que fosse legal para fazer todos os dias antes de estudar, e fez muito sentido para mim. Então, somos todos muito gratos por esse conteúdo extremamente relevante. Gente, ainda dá tempo. Se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mãozinha. Não Uma fique pergunta com lá no vergonha. YouTube. Tem uma pergunta no YouTube. Stephanie, você está lá no YouTube? Tá aí? Não, na verdade, não é uma pergunta. Ele só comentou que ele estudava violão e guitarra, e depois que ele começou a estudar sax, ele começou a perceber, né, que ele estudava em pé. Então, ele começou a perceber o corpo dele, os movimentos. Só um comentário aqui. Ótimo, ótimo. Kleber, o nome dele. Um Sai em abraço. todas as aulas, esse Kleber. não conheço, mas ele tá assíduo em todas as aulas, Fabrício. Então, seja muito bem-vindo, Kleber. Que bom que você está gostando, que bom que você, né, trouxe essa reflexão de que você percebeu. Eu tive isso quando eu comecei a tocar violão, arranhar ali, né? E aí aquele, sabe, desconforto no braço, aquele negócio assim, sabe? Porque, né, o clarinete, não sei, já é parte do meu corpo, ele já é muito
anatômico, né? Ele vem e pum, ele faz parte do meu corpo, né? O violão não, aqueles negócios. E aí eu ficava com aquele incômodo. Eu fui pra Helene e falei assim, Helene, me ensina a tocar esse negócio aqui porque eu tô com dor já. E aí é muito bonito o jeito que ela, só pra concluir, Paula, que ela falava pra mim, né, não se importar com isso aqui, né, e sim com o todo. E isso que eu acho que é o segredo de tudo, né? Qualquer instrumento, seja do canto. O canto é muito bonito, né? Você não vê um cantor falando. Ah, não, não, não. Não canta todo, né, parado duro, né? Ele ali, com todo o corpo dele, né? Fabrícia, posso perguntar uma coisa? Pode. Não, você falou agora do violão e do clarinete, né? Existem muitas diferenças anatômicas em relação aos instrumentos musicais, né? E isso em relação ao nosso corpo, eu quero dizer. Então, isso também é trabalhado nesse método de consciência, porque, por exemplo, uma flauta, um violino é uma coisa em relação à lateralidade, né? Ela é totalmente, naturalmente você tem que estar torto, né? Em algumas coisas. Então teriam algumas coisas de compensar os movimentos, é isso? Por exemplo, o clarinete já é mais redondinho, o clarinete já é mais retinho, né? Vamos dizer assim. Uhum. Foi uma ótima pergunta, Paula. Inclusive, você falou, né? Às vezes a gente pensa que a gente precisa ficar torto, né? Mas muitas vezes, por exemplo, a flauta, né? Então, a gente tem uma rotação do nosso corpo. E entender isso que, agora eu fiz uma rotação lateral para a direita, uma rotação medial, que é para o centro, uma rotação de novo para cá. Então, entender isso, inclusive, uma das bibliografias, né, do próprio curso, é a Anatomia do Corpo em Movimento, que é maravilhoso, né, que eu recomendo, inclusive, para muita gente, porque, assim, não é que a gente vai passar a ser, né, experts em anatomia, não, mas o músico saber dessas abordagens e se adaptar ao seu instrumento é fantástico, né? Então, assim, a Helene, inclusive no curso, Paula, ela dá essas ferramentas pra gente e a gente vai explorando. Tá, isso serve para mim. E também tem aquela coisa do particular, né, Paula? Do seu corpo, como que o seu corpo é. Né? Que nem tem muitos trompetistas, inclusive, né, com a embocadura torta, assim. E aí o cara quer trazer o negócio pra cá, sendo que a arcada dentária do cara é pra cá e ele toca super bem aqui, mais pra lateral, né? Então a gente tem ainda uma consciência de que exato, a gente tem que se adaptar. E é claro, às vezes a gente se adapta e tá lesionando o corpo. Então é isso que eu acho que é o segredo de tudo, é a sacada, né? Então a gente está no curso vivenciando, experimentando, vendo, né? Passando tudo pro instrumento ou pro próprio nosso dia a dia, sei lá, tô regando uma plantinha e como que tá o meu uso, né? Mas que não seja uma coisa assim, vou relaxar, eu tenho que relaxar. É que nem a história do elefante branco, né? Ou elefante rosa, sei lá. Não imaginem que tem um elefante rosa bem grandão aqui na nossa frente. Você já viu o elefante, entendeu? É a mesma coisa de falar, subir lá no palco e falar, calma, tá tudo calmo, fique calmo, respira fundo, aí o negócio vai virando uma bola de neve. Quem que se identifica com isso, né? Quem nunca, né? Então, é a consciência, na verdade, né? Exato. Esse processo. E esse processo, inclusive, que a gente não tem a mínima... como que eu posso falar? Não didática, mas a gente não tem essa paciência, né? A assiduidade de ficar treinando isso no nosso dia a dia. É como eu falei, você fica aqui na caixinha de fósforo, aí vai passar São Paulo, sabe? Tem impacto aquele monte de gente, e aí como é que você vai se conectar? Você pode se conectar esquecendo o público, se conecta com você, sabe? Os apoios desde o seu pé, tá tocando em pé, por exemplo, né? E tudo isso ir se renovando, né? E passando para a partitura, porque às vezes a gente tem coisas desafiadoras, né? Porque também não adianta, vou fazer consciência corporal e vou deixar de estudar. Não vai acontecer, não vai rolar. Tá lá todo dia fazendo o seu beabá, né? É isso aí.
E está de mãozinha levantada. Não, Isso. eu queria, na verdade, fazer uma pergunta parecida com a da Paula, né? Cada instrumento tem a sua especificidade e a sua fonte de tensão, né? E na verdade, eu ia perguntar para você o que você descobriu de você que estava causando a sua tendinite, porque tendinite é um grande fantasma, mais do que fantasma, né? É uma grande ameaça, né? Para o músico, né? Quer dizer, é como a coisa se manifesta de forma assim, é quando você chega a se machucar no limite, assim, né? Você se machucou mesmo com as suas tensões e isso é tendinite, né? Como é que você descobriu a sua? Rapidamente, se der para falar. Tá bom, Liz, vou tentar resumir. Foi um processo, não foi assim. Segunda aula de técnica, sabe, de consciência corporal, saí de lá nas nuvens. Não foi. Foi um trajeto. E ainda, eu posso até te dizer, Liz, que continua sendo. Óbvio que hoje em dia, por exemplo, eu tô tentando fazer uns exercícios, né, que tem flexão. E eu sinto muitas dores no punho ainda. E aí eu falo, opa, deixa eu aplicar aqui. E assim, claro, não é de uma hora para outra, né? Mas eu consegui identificar muito claro muitas tensões, Liz, que liberava. Por exemplo, uma coisa bem boba aqui que eu posso até te falar, né? A tensão na região do meu quadril. Sabe quando você tá com medo? Tipo, ai, tal pessoa. Ou um leão. Sabe assim? Isso. A tensão no meu rosto, nos meus olhos, sabe? Então, coisas bem peculiares, bem pequenas, mas que para mim, claro, um vídeo ajudou muito. Eu tenho um material assim gravado meu desde o primeiro, de 6 anos atrás. E eu vou também não só comparando, sabe? Mas falando, olha, tal dia eu tava com essa qualidade, tal dia eu tava com essas, sabe? Não é tão fácil você ver um vídeo antigo, né? Mas hoje eu consigo não só me julgar, ver por fora e falar, de repente foi isso, e eu entro nesse processo de investigação, sabe, Liz? E foi assim, resumindo, foi mais ou menos, não sei se eu te expliquei, mas é difícil explicar até, né? Assim, mas, Sim, inclusive, claro. uma coisa muito importante, Liz, há 6 anos atrás, a Fabrícia não conseguiria dar uma aula dessa. A Fabrícia não conseguiria falar em público sem gaguejar. Quem me conhece sabe muito bem. E eu sofri e sofro ainda com muitos amigos que viram pra mim, mas você é gaga, menina? Desembucha. E isso pra mim é muito, não é nada positivo. Eu sofri muito com isso, né? Com no instrumento, sei lá, você tá lá, você guinchou, você faz o piu, quem que não é da área, né? A pessoa já olha pra você, nossa, guinchou. Guinchei, cara, tá tudo certo. Quem nunca? Então, se livrar desses hábitos de julgamento e isso, aquilo, também fez muitas melhoras no todo, assim, Liz. Principalmente, que eu falo, tocando, o meu som fez isso aqui e na verbalização. Porque é muito fácil hoje em dia, né? Você viu que eu gosto de falar, eu amo falar. Mas nessa euforia, às vezes tá dentro de mim tá assim, eu quero falar, eu quero que seja tudo muito. Mas às vezes não. Às vezes eu vou falar um monte de coisa e você vai falar assim, caraca, não tá fazendo sentido, não tá conectando. É como a Paula falou no começo do improviso, né? Tem que conectar. Tudo na nossa vida, tá, né? O corpo, a cabeça, enfim, tudo tá conectado, né? Então, tirar esses monstrinhos da nossa cabeça também ajuda muito. Obrigada, Fabrícia. Era isso aí. Imagina, minha linda. Olha, pessoal, acho que não temos mais perguntas, mas também depois Não é de o uma Jim Cook, é do explanação. BTS. Desculpa. Alguma voz vazou aqui. Não foi aqui, não sei identificar de onde veio, mas é isso, vida que segue. Agradeço muito. Vamos identificar o nosso espaço. Vamos incluir nossos apoios. Bora identificar, guys. Isso. Bom, então,
Só um minutinho. Bom, pessoal, então é isso. Eu agradeço mesmo todo mundo que esteve aqui, né, que participou dessa aula incrível da Fabrícia, todo mundo que está pelo YouTube. Obrigada mesmo. Eu vou autorizar todos, né, a desmutar os microfones para a gente bater palmas para ela e depois eu dar o recadinho final, tá bom? Então vamos aplaudir a professora. Todo mundo pode desmutar os microfones. Bravíssimo, Fabrícia. Obrigada. Tropa do mito. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento, né? E, enfim, pessoal, quem tiver no YouTube, aproveite e se inscreve, né, no canal da Jasmins, corre lá no Instagram, segue a gente no Instagram. E amanhã vai ter uma aula incrível também da Marta. A Marta vai estar aqui falando sobre a flauta popular e eu vou estar também aqui como anfitriã apresentando a aula dela para vocês. Vai ser um prazer maravilhoso estar aqui com ela, tá bom? E continuem acompanhando o festival, que ele vai acontecer até no próximo domingo. Então tem muita coisa ainda para a gente aprender, para a gente absorver com esses professores, professoras maravilhosos, ok? É isso, pessoal. Tchau para todos. Boa noite, gente. Obrigada pela presença.